e vamos agora à nossa correção da aula 15. Peguem aí a ficha que nós vamos corrigir, a ficha de português e de geografia, certo? Então vamos começar lá por português. Tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que tenham gostado também da aula, que esses exercícios tenham ajudado também a fixar um pouco mais o conteúdo, né? Para que vocês possam ficar cada vez mais familiarizados com essas novidades que estão surgindo, com as palavrinhas, com os significados delas e tudo mais. Então vamos lá. Primeira questão tem aí, né, na ficha de português, página 15. Agora que você já sabe a diferença entre os termos seção, né, as três formações escritas aí, compreendeu a utilização correta de cada um, marque C para correto e I para incorreto nas afirmativas abaixo. Então vamos lá. Vamos ao cinema na sessão das 11 horas. Sessão aí com SS está correto. Minha mãe doou a seção do capital para uma instituição de caridade. Lembram que nós vimos aí, então, nessa questão aí de seção do capital, ela quer dizer o quê? Que doou parte do capital, então está incorreto. Esse seção aí deveria ser começando com S e no meio tendo C cedilha. Meu pai precisa ler sobre os atos de cessão do direito do herdeiro, pois sua herança será liberada em breve. Quando nós falamos aí em herança e tudo mais, estamos falando em ceder. Então, essa seção aí que começa com C e tem SS no meio também está correto. Esteja atento à sua sessão eleitoral. Então, sessão aí eleitoral está referente ao quê? A parte lá onde você, né? Ao departamento onde você vai votar e tudo mais. Então, correto aí essa sessão com C cedilha. Segunda questão. Escreva pelo menos uma frase utilizando cada um dos substantivos. Seção, né, com C cedilha, com SS, com C. E aí? Fizeram as frases de vocês? Espero que sim. Pelo menos uma frase aí para cada uma das seções que nós estudamos, certo? Terceira questão aí, então vamos completar as frases com seção correto, certo? Senhora, onde fica a seção de brinquedos? Então, a parte de brinquedos. Então, seção com C cedilha. A que horas começa a seção de filmes na televisão? Lembra que nós falamos que essa seção é a mais fácil de lembrar, né? Com SS. Na seção de games da nossa loja, há muitos jogos interessantes. Então, na parte de games, seção com C cedilha. O governo autorizou a cessão de livros para a biblioteca pública. Então, seção de ceder, com C. Pedro está fazendo sessão de fonoaudiologia. Então, sessão aí, né, ele está tendo um tempo lá com a fonoaudióloga, então sessão com SS. Você viu que Frozen passará na sessão de filmes da televisão? Sessão de filmes é a mais fácil também, com SS. Página 16 aí. Como eu orientei a vocês, né, na explicação da atividade durante a aula, que vocês não precisam necessariamente pesquisar, recortar e colar, mas que vocês poderiam também escrever aí, pesquisar e tudo mais. Então, espero que todos tenham feito, porque é muito importante a gente cumprir as tarefinhas, porque é realmente uma forma de estudar, de assimilar aquele conteúdo e de guardar tudo aqui dentro. Tá aí mais uma questão, né, de completar as frases com sessão adequada. Então, vamos lá. Há algumas horas acabou a última sessão do cinema. Então, sessão de cinema com SS. A sessão dos ingressos gratuitos doados pela rede de cinema ocorreu no dia 7 de dezembro na sessão de uma biblioteca. Então, sessão dos ingressos gratuitos vai o quê? Ceder, vai doar esses ingressos. Então, sessão com C. E sessão de uma biblioteca quer dizer o quê? Na parte de uma biblioteca. Então, sessão com C cedilha. Letrinha B. Daqui a pouco terá início a sessão de autógrafos da maior autora de literatura de língua inglesa, a qual será realizada na sessão infanto-juvenil da livraria. Essa primeira sessão aí de autógrafos, né, é o mesmo que sessão de filme, de teatro, então com SS, e sessão infanto-juvenil da livraria, então ok, uma parte da livraria, sessão com C cedilha. Letrinha C. A sessão demorou muito a começar, mas o filme valeu a pena, então sessão de filme, SS. A cessão de suas terras foi aceita, então o ato de ceder as terras aí, então C, sessão com C. Letrinha E, mamãe disse que não teríamos tempo de visitar a seção de brinquedos da loja. Seção de brinquedos, né, aquela parte lá de brinquedos, então sessão com C cedilha. Na segunda questão, também usar a criatividade. Crie frases em que se utilizem os substantivos, né, seção, sessão e sessão, mas deixe espaço para completar a lacuna com os substantivos adequados. Em seguida, sente-se com um colega e peça a ele que complete suas frases com o devido substantivo. Você também deverá completar as frases elaboradas por seu colega. Ao término, compartilhem com a turma as frases desenvolvidas por vocês. Mas tia, a gente não está na sala, a gente está em casa, como é que a gente faz? Bom,
Podem aí, né, alguns alunos estão nos grupos do WhatsApp, então vocês podem também usar o grupo como uma ferramenta realmente de estudo para compartilhar essas questões que pedem que vocês interajam um pouco mais, mas também vocês podem pedir a ajuda de quem está em casa. Vocês podem fazer a frase e aí testar o conhecimento dos pais de vocês também. Pai, fiz aqui uma frase. O senhor acha que completa com qual seção? Com SS, com C cedilha ou com C? É uma forma também de interagir, realmente de envolver, né, a família toda aí nesse processo de ensino e aprendizagem. Tá joia? Então vamos lá. Terceira questão aí, como eu falei a vocês na explicação, a gente volta um pouquinho a falar sobre as conjunções e vamos sublinhá-las aí nas frases que o livro traz. Saiu cedo, mas não voltou ainda. Qual é a conjunção aí? Mas. Estava estudando quando você me telefonou. Quando? Ou você reage ou será dominado pela doença. Então, esse ou e ou são conjunções. Não compareceu à reunião nem justificou a falta. Conjunção nem. Não se afobe, pois dispomos de bastante tempo. Pois é a conjunção. Falou bonito, todavia não me convenceu. Qual é a conjunção aí? Todavia. Você presenciou a cena, portanto, pode explicar tudo. Portanto. As plantações estavam bonitas, mas o temporal destruiu tudo. Qual é a conjunção aí? Mas. Nossas leis não são justas, portanto, precisamos modificá-las. Portanto. Errou, mas não quer reconhecer o erro. Mas. Ele falava e eu ficava ouvindo. Então, é a letrinha E aí que tem o som de I, né? Esse I é uma conjunção. Eu vou aproveitar a deixa para reforçar uma explicaçãozinha que a gente viu lá na primeira unidade, a questão do mas. Vocês podem acabar se confundindo. Quando nós oralizamos, muitas vezes nós não falamos mas. Saiu cedo, mas não voltou ainda. Às vezes a gente lê, mas não voltou. A gente lê o mais, como se tivesse um I ali depois do A. Lembrem-se do que nós já estudamos, que as palavrinhas mas e mais têm significados diferentes. Então, se vocês pegam uma frase, vão escrever lá e colocam um mais, dizendo que é uma conjunção, está errado. Mais com I indica quantidade, certo? Mais, menos. O mas, sem o I, ele traz uma ideia de quê? De oposição. É o mesmo que você falar porém, entretanto, certo? Prestem atenção aí, porque isso tudo faz parte, vejam só, como as classes gramaticais elas estão diretamente ligadas também à questão de ortografia. Então, é uma dica aí para vocês relembrarem, anotarem aí e também, quem sabe, compartilhar com a família, beleza? Na quarta questão tem aí, classifique as conjunções encontradas no exercício anterior. Então, nós vamos pegar as conjunções que nós sublinhamos lá na terceira questão e vamos classificá-las aí na quarta questão. Mas, como eu acabei de falar, é uma conjunção de oposição. Quando? De tempo. Ou é de que? Alternância. Nem é de adição. Pois, explicação. Todavia, oposição. Portanto, conclusão. E adição. Então, é isso, né? Tia, mas eu fiquei na dúvida. Lembram lá que nós vimos isso no livro e tudo mais. Nós vimos que o livro traz uma tabelinha para vocês, então, né, fiquem também atentos, né, a essa questão de retornar. É preciso que a gente retorne, né, use o livro e tudo mais, certo? Então, agora vamos para a geografia. A correção das fichas de geografia, que foi da página 105 até a 108. Então, vamos lá. Marque V nas afirmativas verdadeiras e F nas falsas. A poluição nas cidades é algo que deve ser resolvido apenas pelo poder público. Falso. Nós, somos cidadãos, devemos sim combater essa poluição. As ações dos seres humanos têm causado poluição do ar e das águas. Verdadeiro. As águas são poluídas apenas por resíduos líquidos que vêm das indústrias. Falso. Quando eu jogo um lixo no rio, quando eu despejo o esgoto, né, local inadequado, quando eu jogo lixo em qualquer lugar, isso também pode, né, alterar aí a qualidade da água e a água acabar ficando poluída e imprópria para consumo, para o uso de qualquer que seja atividade. O esgoto produzido pelas casas deve ter destinação correta, ou seja, deve ser direcionado para estações de tratamento. Verdadeiro. Quando os rios poluídos chegam ao mar, a poluição deixa de existir e o mar não é afetado. Falso, 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 né? A poluição ela continua existindo, por isso nós temos que combatê-la desde o princípio aí para que não chegue, né, a chegar nos rios, mares e oceanos e acabar comprometendo a vida marinha. O lixo deve ser descartado em local apropriado para evitar contaminação do solo e da água. Verdadeiro. Então, aí na primeira questão nós tivemos duas
duas não, três, né, frases que são o quê? Falsas. Então, na segunda questão, vocês vão o quê? Justifiquem as questões que são falsas da atividade anterior. Então, vamos lá aí. A primeira alternativa aí, né, que é falsa. Eu acabei já dando a resposta a vocês. Ela é falsa por quê? Porque todos nós, né, temos que pensar e combater a poluição. A segunda afirmativa aqui, ela é falsa por quê? Porque não são só os resíduos líquidos que poluem as águas, né? Mas vários outros tipos de lixo também que são descartados de modo incorreto. E essa terceira aqui, ela é falsa por quê? Porque os rios, a poluição, ela continua existindo sim e atinge o mar, atinge a vida marinha, compromete a vida de muitos animais, de muitos seres que vivem ali no ambiente aquático, certo? Então justifiquem aí, como eu já falei a vocês, não precisa ser exatamente com as mesmas palavras que eu estou usando aqui. Vocês podem usar os termos de vocês, as palavrinhas de vocês, desde que, claro, tenha, né, aí, faça sentido com tudo que a gente tem estudado, certo? Então vamos lá, terceira questão. Cite o nome de 3 órgãos ambientais e suas funções. Então vocês escolheram aí 3 órgãos, né? Vamos dizer que eu escolhi lá o IBAMA, o CONAMA e aí o Ministério do Meio Ambiente. Então pronto, eu vou mencionar esses 3 órgãos, vou falar um pouquinho sobre cada um deles, como está lá descrito no livro de vocês, certo? Cada um aí escolheu seus órgãos e falou um pouquinho sobre eles. Quarta questão. Pense no que a população e os governos devem fazer para que os patrimônios que existem nas cidades não sejam destruídos e faça um breve texto nas linhas a seguir. Então, o que vocês idealizam como uma forma, né, de tanto a população, né, nós, enquanto cidadãos, e o governo, que nós podemos fazer para evitar que os patrimônios, né, aqueles patrimônios históricos, os prédios, os monumentos, as estátuas também, elas não sejam alvos de vandalismo, o que pode ser feito? Então, cada um aí vai expor sua ideia nessas linhas que estão aí, então é uma questão de resposta pessoal. Na página 107, né, nós vemos aí essa imagem para que a gente pudesse identificar nela os tipos de poluição que estão aí presentes. Então, quais são eles? Poluição de oceano e mares. Percebam aqui toda a extensão, né, poluída, muito lixo, muita coisa que não deveria estar aí, que está, infelizmente, certo? Na segunda questão, esse tipo de poluição pode causar irritação na garganta, no nariz e nos olhos, dificuldades de respiração, agravar a asma e diminuir a capacidade pulmonar. Então, quando nós envolvemos a respiração, estamos falando de quê? Da poluição do ar. Então, vocês vão circular a letrinha C, ou marcar um X, ou pintar como melhor vocês quiserem, certo? E na terceira e última questão, vocês vão aí, né, vocês desenharam, na verdade, já, né, o melhor destino para o lixo. Nós vimos, né, pelo que nós estudamos, que o melhor destino para o lixo é o aterro sanitário, porque é um local que ele é construído, ele é preparado justamente para receber o lixo. Então, ele já está ali, né, pronto para receber esse tipo de material. Então, é isso, né? Percebam que algumas questões, né, envolvem realmente a opiniãozinha de vocês. Então, leiam para poder formar essa opinião, como nós estamos já estudando também alguns textos sobre formação de opinião, né? Vocês vão ler o livro e aí, com base no que vocês leram, com base em fatos que envolvem a nossa realidade, vocês vão aí responder as questões e dar a opinião de vocês, certo? Então, é isso, essa é a nossa correção. Não esqueçam de assistir a aula de hoje e a gente se vê na próxima aula. Tchau!